E hoje, gente, no nosso quadro de Direito, nós vamos falar sobre a aposentadoria. Quem está aqui com a gente é a advogada Bruna. Tudo bem, Bruna? Bem-vinda. Tudo bem, obrigada, Bem-vinda aqui ao nosso obrigada. Ver Mais para falar de um assunto tão importante. Mas eu queria que você começasse explicando para a gente quando que pode se dar entrada na aposentadoria? Como que a pessoa pode começar a pensar nisso? Que tem que pensar, né? Tem que se organizar, Tem que se organizar, exatamente. A pessoa cumprindo os requisitos e alcançando alguma das regras, ela pode dar entrada pelo meu INSS. Né? Mas a gente orienta sempre a pessoa, antes de dar entrada na aposentadoria, verificar se está tudo correto, fazer um cálculo, às vezes contratar um profissional, né, especializado, porque é uma coisa que vai ficar para o resto da vida dela. E tem muita diferença o valor da aposentadoria de uma regra para outra. Às vezes também o INSS pode não estar contabilizando algum período que você contribuiu ou ter algum probleminha lá no seu extrato previdenciário que é interessante corrigir, e isso pode ter um reflexo, um aumento de valor, por exemplo. Então, o ideal seria a pessoa fazer os cálculos antes, decidir por qual regra, e se planejar e aí dar entrada pelo meu INSS. Porque como você falou, né, tem alguns detalhes ali que às vezes você entrando direto, você não vai perceber se começou a trabalhar mais cedo, se você pagou todos os anos também. Mas e quem que tem direito à aposentadoria por idade? Porque, tipo, eu comecei a trabalhar com 13 anos e o meu registro foi com 13 anos, né? Então, quer dizer, está quase na hora a gente aposentar. Mas tem que ver se está tudo certinho. Isso é importante você fazer essa pesquisa também, né? Isso, exato, porque o que acontece, Mauro? Muitas vezes a pessoa trabalhou todo esse tempo, mas pode ter algum errinho de informação lá no INSS que não todo o tempo esteja sendo contabilizado, então a pessoa às vezes não verifica isso e isso pode ocasionar uma queda no valor ou ela ter que trabalhar mais tempo ainda porque tem um período que não está sendo contabilizado, né? Enfim, são N possibilidades, né, que é interessante a pessoa verificar antes, ou às vezes a pessoa pensa, nossa, já fechei aqui o tempo, vou dar entrada na minha aposentadoria. Aí quando chega a hora, ela se depara com uma surpresa. Então, se ela se planeja antes, verifica isso antes, dá tempo dela acertar tudo isso e aí sim entrar com o pedido de aposentadoria. Você me perguntou a idade, né? A aposentadoria por idade hoje é com 65 anos se homem e 62 se mulher. E no mínimo 15 anos de contribuição se mulher e 20 se for homem. Né? Então, a nova regra seria essa, né, de aposentadoria por idade. E a gente sabe também que muitas pessoas aqui da nossa região, né, Bruna, tem aquela parte também de agricultor. Isso aí também conta para ajudar na aposentadoria? Os agricultores? Sim, conta muito. Na nossa região, realmente, assim, 90% das pessoas têm 90%, né, das que estão próximas ali de se aposentar. Né, os filhos Exato. Também. A agricultura, só assim, é considerado aquela agricultura de economia familiar. Para essa, você não precisa ter contribuído, basta você, né, comprovar que você trabalhava para o sustento da própria família, né, uma localidade pequena ou arrendada, poucos empregados ou nenhum, né? Então, aí a gente consegue comprovar através de alguns documentos, notas, certidões de nascimento que constam lá a profissão dos pais dessa pessoa como agricultores, lavradores. E é bem interessante, é uma das coisas que aumenta bastante o tempo de contribuição, diminui a espera dessas pessoas que às vezes vieram para a cidade, passaram a trabalhar, né, de forma urbana, que a gente fala, né, na cidade. E também tem um reflexo muitas vezes no valor, porque quanto mais tempo a pessoa tem, mais idade, a tendência é que a média dos salários também seja puxada para cima. É a média do salário que fala da aposentadoria, né? Então, por isso que é importante ter alguém para ajudar você a preparar toda essa documentação e tal, porque muitas pessoas não sabem que conta esse tempo também que trabalhou na agricultura ali, né? Familiar, e ela explica direito ali a documentação. E as donas de casa, elas têm direito à aposentadoria também? Depende, Mauro. As donas de casa, assim como qualquer pessoa que não tenha uma atividade remunerada, pode ter direito à aposentadoria se ela contribuir. Ela tem a possibilidade de contribuir como contribuinte facultativo, né? Ela escolhe lá a alíquota, né, o percentual sobre o salário mínimo, aliás, o percentual não, ela escolhe sobre qual salário que ela vai contribuir, né, o salário mínimo ou mais, e ela pode daí sim ter o direito às regras de aposentadoria.
E agora o MEI. O MEI também recebe a aposentadoria. Até vamos explicar o que é o MEI primeiro, né? Que de repente as pessoas não sabem que é uma forma também de contribuição, né? Isso, é um microempreendedor individual, né? Então, o MEI tem uma legislação muito específica para esses empresários, alíquotas, né, diminuídas de tributos, inclusive a alíquota para a contribuição social. Ele se aposenta, no entanto, o MEI ele não tem acesso a todas as regras de aposentadoria, porque a alíquota dele, o percentual que ele contribui é menorzinho. Então, ele tem direito à aposentadoria por idade. Se ele quiser ter direito no futuro à aposentadoria, às outras regras de aposentadoria, existe a possibilidade dele pedir lá para o INSS uma autorização para complementar esses valores e daí sim ter acesso a outras regras de aposentadoria. E como que ficou, Bruna, a aposentadoria por tempo de contribuição? Que tempo é o correto para você se contribuir para se aposentar? Tá. Assim, antes da reforma da Previdência, lá em novembro de 2019, nós tínhamos aposentadoria somente por tempo de contribuição. A pessoa atingiu 30 anos se mulher ou 35 se homem, independente da idade, aposentava. Né? Somando ali tempo de roça, tempo especial, somou 30, 35, aposenta. Agora, essa aposentadoria foi extinta, não existe mais essa aposentadoria por tempo pura. Né? Então, temos algumas regras de transição que exigem alguma idade mínima ali, não chega a ser uma idade tão elevada quanto da aposentadoria por idade, mas exige. E outra possibilidade seria a pessoa, por exemplo, se ela comprovar que em 2019, ela somando todo o tempo que ela tinha, ela chegava a alcançar essa regra, ela tem o que nós chamamos de direito adquirido. Então, aí ela pode ter acesso a essa regra antiga. Se, por exemplo, olha, eu tinha aqui um vínculo que não estava na minha carteira, não está considerando, um tempo rural ou um tempo especial, né, que estava exposto a agentes insalubres ou perigosos, e ela conseguiu atingir ali até a data da reforma, ela pode pegar essa regra antiga daí. Então, por isso que a gente fala da importância, né? Mas o povo está curioso, Bruno, tem pergunta aí. Boa tarde, Mauro. Meu esposo se aposentou ganhando bem a aposentadoria. Depois de 2 anos, cortaram. Me tiraram de R$ 1.380 em 2015. Estamos na justiça. Não querem aceitar a insalubridade. Será que sai favorável? É a Leia que mandou essa pergunta. É que depende muito do caso, né? Como tá também, Leia, né? eu teria que entender bem o que aconteceu ali, o porquê que houve essa diminuição, né? Porque assim, ó, o INSS tem tanto o INSS quanto a pessoa, eles têm 10 anos a partir do momento do recebimento do primeiro salário de aposentadoria para rever. Então, se o INSS cometeu um erro, né, ou, enfim, a pessoa percebeu um erro de cálculo, ela tem 10 anos, tanto ela como o INSS, para rever essa aposentadoria, são os revisionais. Então, o que pode ter acontecido ali, não sei se seria o caso, que o INSS reviu, verificou que teve algum erro de cálculo e que, na verdade, esse valor seria menor. Pode ser isso. Foi no segundo ano, então de repente está no prazo de prazo de revisão. Que ela ainda pode procurar alguém, né, profissional, para poder ver se está certo. Mas tem poucas também. Informações ali que ela deu, então não tem como afirmar que é isso, né? Tô supondo que seja esse o caso. Tem mais gente lá, vamos lá. Vamos lá. Tenho 24 anos de carteira assinada e daqui 2 meses completo 65 anos. Tenho que pegar advogado para me aposentar? Quem fez a pergunta foi o Luiz. Não, Luiz, teoricamente, a princípio, não há necessidade de você pegar um advogado para se aposentar. Você estaria completando a idade e teria o tempo mínimo ali de 20 anos, tá? Você alcançaria a regra por idade. O que seria interessante você pegar um advogado seria para verificar se você não alcança outras regras de aposentadoria. Outros benefícios Exato, também, né? ou se daqui a pouco você não alcança alguma outra, trabalha um pouquinho mais, às vezes o valor dessa outra aposentadoria não é melhor. Então, para você tirar essa dúvida, às vezes fazer um cálculo ali, mas não há necessidade. O que seria, Bruna, o contribuinte facultativo? O contribuinte facultativo é como aquele exemplo que eu dei antes da dona de casa. Dona de casa, pessoa desempregada, estudante, que não tem um salário, não é empresário, não tem uma atividade remunerada, mas escolhe ser filiado ao INSS e pagar, né, mensalmente lá para poder ter direito a um auxílio-doença, se for o caso, e a aposentadoria no futuro. Está contabilizando esse tempo ali. E o que seria o fator previdenciário?
O fator previdenciário é um monstrinho, né? Ele é uma fórmula matemática que não vale a pena a gente, né, destrinchar aqui, mas que leva em consideração basicamente a idade da pessoa, a expectativa de vida, o tempo de contribuição, e ele é um redutor, né? Então, o fator previdenciário fez a média lá dos salários, tal, aplica o fator previdenciário, que para cada pessoa vai ser né, conforme o cálculo dessa fórmula, e aí ele vai, em geral, reduzir, tá? Em geral, reduz. Existem casos raros em que ele aumenta, né, ou não prejudica, mas em geral ele reduz. Mas é possível fugir desse fator previdenciário? Tem como trabalhar isso? Como que funciona essa parte daí? É possível fugir do fator previdenciário se você alcançar os requisitos para uma regra que não tenha o fator, porque nem todas as regras de aposentadoria prevêem o fator previdenciário. Por exemplo, a regra dos pontos ou a regra de transição do pedágio de 100%. É uma regra bem vantajosa do ponto de vista do cálculo do benefício e que não prevê o fator previdenciário. Então, por isso que vale a pena, e só quem vai dizer isso, né, como que vai ficar o valor, são os cálculos, né, que você faz antes. Fazendo o cálculo, às vezes, você vê lá, ó, trabalhando às vezes um pouquinho mais, ou às vezes é coisa de meses, você pega uma regra mais vantajosa e foge do fator previdenciário. Aí, gente, é bom falar com quem entende, né? Ela tem mais pergunta. Tenho fibromialgia e muita dificuldade no trabalho, sou cuidadora. Posso me aposentar pela doença? A Cláudia Neva. Cláudia, obrigada aí pela pergunta. O pessoal de Cascavel participando com a gente também. Cláudia, é possível sim você se aposentar por incapacidade que a gente fala, né? Mas é todo um caminho que tem ali. Então, se você contribui tudo certinho, não sei como que é o teu caso, né? Se contribui, se tem carteira assinada ou se faz a contribuição como autônoma, teria que primeiro tentar ali o auxílio-doença, pedir um bom laudo para o teu médico, porque essas doenças como a fibromialgia, que não são, digamos, palpáveis, você não olha e vê, a pessoa está doente realmente, não tem um exame que se faça, elas são um pouquinho mais difíceis de se conseguir uma aposentadoria, ainda mais se a pessoa tem uma idade, se a pessoa é nova, né? Mas então, primeiro conversar bem com o médico, ir pedindo, né, os laudos, tudo certinho, mas existe a possibilidade. E a pessoa se aposentou, ela pode continuar trabalhando? Ela se aposentou pela idade e tal, mas ela pode continuar trabalhando normalmente? Depende também. No direito a gente tem muitos dependes. Em regra, sim. Em regra, ela pode continuar trabalhando, só que ela vai continuar contribuindo, né? Então, muitas pessoas me perguntam, mas aí eu vou pagar e depois isso não vai incluir. Não, não vai incluir. Vai para o sistema para ajudar nos benefícios das outras pessoas. Qual o caso que a pessoa não pode continuar trabalhando? Quando ela se aposenta com 25 anos da aposentadoria especial. Por exemplo, é um dentista, ou uma pessoa que trabalha lá com ruído, ou enfim, exposto a algum agente nocivo, e ela tem 25 anos, aposentou com a aposentadoria especial, ela não pode continuar trabalhando na mesma atividade que deu aquela aposentadoria especial para ela. Porque a ideia da aposentadoria especial é tirar aquela pessoa daquele risco o mais rápido possível. Tá vendo, gente? Quanta coisa boa, né? A gente aprendemos aí nessa tarde sobre aposentadoria. Mas se você tem dúvida, quer saber também mais sobre aposentadoria, mande aí suas sugestões pra gente, manda as perguntas que a gente convida a Bruna novamente para estar aqui com a gente tirando essas dúvidas. Gratidão, bom retorno. Muito obrigada, eu que agradeço. Bom, vamos pro intervalo? A gente vai pro intervalo rapidinho. Daqui a pouquinho voltamos para conhecer um pouco mais do instrumento mais antigo do